Olá, olá, boa noite a todos. Tec aprovado, Tec aprovada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de segunda-feira, começando agora às 18h01. E hoje estamos aqui para uma live muito especial. Vamos ter a presença aqui da Luísa Veloso, que foi aprovada no concurso público do Ministério Público do Rio de Janeiro. E tem muito conteúdo bacana. O Instagram dela é recheado de técnicas de estudo que vão ajudar qualquer um a acelerar a aprovação. E essa é a nossa ideia, o nosso maior desejo é acelerar a sua aprovação. Então eu quero dar boas-vindas para todo mundo. Eu já vi que a Luísa entrou aqui e eu já vou autorizar a solicitação tanto do Daniel quanto da Luísa para começar o nosso bate-papo sobre técnicas de aprovação. Daniel está aqui. Fala, Daniel. Tudo bom, meu amigo? E aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E a Luísa também está aqui. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Tudo Tudo bem. bem. É um prazer, né? A primeira vez que a gente está efetivamente se falando, o Daniel que fez esse meio de campo aí para que essa live pudesse se concretizar. E eu queria te agradecer demais por tirar um tempinho aí para estar com a gente, para ajudar os nossos seguidores, os tech aprovados, porque eu Nada, imagina. já estou acompanhando o seu Instagram e ele é muito bacana, muito conteúdo de qualidade. Seja bem-vinda e muito obrigado, viu? Obrigada a vocês aí pelo convite. Daniel, Quando eu chamei a Luísa, eu achei que tinha tudo a ver com o nosso canal. A gente se propõe a trazer conteúdo que ensine a pessoa a escolher o próprio caminho. A gente não impõe nada, a gente traz as possibilidades para que a pessoa, dentro das ferramentas possíveis, ela escolha o caminho dela. E a Luísa, todos os dias, traz dicas, traz alguma informação que está auxiliando. Então, eu achei que seria bem bacana, acrescentaria bastante no nosso canal. Eu acho que o melhor seria a gente começar perguntando quem é a Luísa, pedir para ela se apresentar, para o pessoal do nosso canal se conhecer, e já convido o pessoal também a seguir a Luísa, que é bem legal o canal dela. Então, gente, boa noite. Mais uma vez aí, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Luísa Veloso. Eu fui aprovada no concurso do Ministério Público do Rio em 2019. Só que, assim, a minha chegada no mundo dos concursos foi meio que de paraquedas, assim, porque eu não conhecia nenhum concurseiro, só o meu pai. Meu pai foi concursado da Petrobras a vida toda, hoje em dia ele é aposentado, mas eu não conhecia ninguém, assim, nenhum amigo meu era concurseiro e eu decidi que eu queria fazer concurso. Eu já tinha feito 2 faculdades, eu fiz faculdade de design e de administração. Só que eu ainda não tinha me encontrado, assim, não tinha me encontrado mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, o que eu faço, né? E eu tinha sempre essa ideia da estabilidade financeira, da segurança que meu pai sempre trouxe. Então eu falei, gente, acho que eu quero fazer concurso. Só que eu entrei de cabeça sem saber onde eu estava me metendo, a verdade é essa. E aí eu falei, o que eu quero fazer? Eu quero fazer concurso para a Petrobras, que era, né, o concurso que o meu pai tinha feito. Aí, gente, eu fui num cursinho presencial aqui no Rio, né? E aí falei para eles assim, eu quero passar na prova da Petrobras. O que eu faço? Gente, o diretor do concurso, ele olhou assim para mim, eu acho que ele pensou, coitada dessa menina, ela tá muito perdida. Ela não sabe o que fazer, coitada. Aí ele me levou assim para uma salinha e começou a me explicar um pouquinho, né, como que funcionava essa dinâmica de concurso. E aí foi aí que eu decidi começar a estudar. E aí eu comecei estudando para a Petrobras, mas, enfim, graças a Deus eu comecei a ver como que funciona, né, esse universo dos concursos, e eu vi que não se deve focar numa prova só, né? E graças a Deus que eu não fiz isso, porque a prova da Petrobras não aconteceu até hoje, desde que eu comecei a estudar lá em 2018. Mas aí foi isso. Aí eu comecei os estudos para a Petrobras totalmente de uma forma errada, sem saber o que fazer. Comprei livro, comprei apostila, estudava assim, sem revisar, sem fazer questão.
estudava como se eu estivesse estudando para o colégio, sabe? Que a gente chega achando que tem que estudar como sempre estudou, com os vícios de colégio, com os vícios de faculdade. Mas foi isso. Aí a minha chegada no mundo dos concursos foi meio que por aí. Luísa, você falou... Fala, Luiz, fala. Você falou que você começou assim meio perdida, me identifiquei demais, porque foi a mesma coisa comigo. A história foi até muito parecida, porque meu pai também era o único concurseiro que eu conhecia. Eu também fui para o lado dos concursos dele, que é de Tribunal de Contas. E eu comecei bem. Quando você fala assim, eu comecei sem saber fazer nada, e qual que você diria que foi o maior desses erros? Eu sei que a gente comete muitos erros quando começa, mas aí a live, ela teria que ter um pouquinho mais, seria mais longa. Mas qual que seria, então, o maior erro? Eu acho que foi começar a estudar por livros. Eu comprei um livro de constitucional, comprei um livro de administrativo e comecei a estudar aquilo lá. E quando eu via, eu não conseguia passar um tópico do edital, porque era uma matéria gigantesca, né, que tem no livro e que a maior parte nem cai na sua prova, né? Então, eu estava estudando, perdendo muito tempo, não conseguindo avançar no edital. Claro que tem, assim, 1 milhão de outros erros, mas eu acho que esse daí foi o mais grave, assim, que eu cometi. Entendi. Eu fiquei curioso, desculpa, Luiz. Como é que foi essa transição da Petrobras para o Ministério Público? Por que você escolheu? Foi um concurso que abriu? Ou você, depois de um determinado tempo estudando, você começou a focar para uma área específica? Foi, então, quando eu comecei, aí eu estava estudando para a Petrobras, só que eu via que realmente não, eu estava me frustrando muito pela demora, né, de sair o edital e tal. E aí eu comecei a pesquisar muito na internet, né, sobre métodos de estudo, sobre como estudar para concurso, e acabei vendo que a maior parte das pessoas que entendiam de concurso público falavam para você focar numa área. E aí eu falei, bom, legal, quais áreas temos? Comecei a dar uma pesquisada para ver com qual que eu me identificava mais e também quais cargos que eu poderia prestar, né? Porque eu não sou formada em Direito. Então, eu comecei a dar uma pesquisada, me identifiquei bastante com a área de tribunais, então eu comecei a focar na área de tribunais. Só que no meio do caminho, o meu foco sempre tinha sido o TJ Rio, e aí eu comecei estudando para o TJ Rio. Só que aí no meio do caminho saiu o concurso do MP. E aí eu falei, dá para conciliar, tinha várias matérias em comum, e aí eu consegui montar um planejamento que desse. E assim, graças a Deus, na hora que o edital foi lançado, né, do MP, eu já tinha uma bagagem, eu já sabia mais ou menos como estudar, eu não estava mais patinando. Então, eu estava já com uma bagagem que eu conseguia manter ali um ritmo de estudos bacana, assim, uma carga horária legal. Mas foi mais ou menos assim, eu fui migrando para a área de tribunais e aí no meio do caminho apareceu o concurso do MP. Legal. E, Luísa, como que era a tua rotina, assim, como concurseira? Você teve a oportunidade de exclusivamente se dedicar para os estudos? Ou você conciliava trabalho com os estudos? Tem filhos? Como é que era a correria de concurseira? Então, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de só estudar e eu falo super entre aspas só estudar, porque, nossa, tipo, quando alguém fala, mas você só estuda. Gente, assim, é surreal. Eu acordava, tipo, eu não sou uma pessoa muito matutina, não. Eu confesso, eu acordava lá para umas 8, aí começava a estudar umas 9, só que eu ia até, nossa, eu estudava o dia inteiro. E foram meses, assim, com um ritmo enorme. Isso é até uma coisa que eu me arrependo de ter abdicado, talvez, de muita coisa, de ter uma rotina muito, muito intensa de estudos, que eu acho que é uma coisa que eu tento bater até bastante na tecla, no meu Instagram, que eu sempre falo lá, que o estudo para concurso, ele tem que ser sustentável, né? Porque é um projeto ali de médio e longo prazo. Então, se você começa ali dando gás nos primeiros meses, vai passar um pouquinho, você vai acabar desanimando. Então, tem que ter esse Porque às vezes equilíbrio, até né? o pós-edital, quando chega, você tá sem gás, né? Para poder dar Exato. aquele split final. Você falou que a sua realidade era só o seu pai que era concursado, né? O Luiz também, quando a gente conversou numa das lives, até a passada, foi a questão do apoio da família.
Você falou, só estudar, as pessoas não entendem muito bem que estudar é praticamente um compromisso que a gente tem. Como é que foi o seu suporte ao seu redor? Sei lá, namorado, pai, mãe, avós, assim. Havia uma cobrança, você está estudando há muito tempo, não vai dar em nada, não vai passar. Como é que era essa cobrança dos familiares com relação à sua rotina de estudo? Então, meus pais sempre foram 100%, assim, super 10. Eles falam, na época eu estava trabalhando, eu trabalhava numa multinacional farmacêutica na época, e meus pais abriram, falaram assim: "Nossa, Luísa, se você quiser se dedicar 100% para os estudos, você tem toda a liberdade. A gente te apoia, a gente sabe que é um período, que isso daí não vai ser para sempre". Então, eles me deram esse super apoio, o que foi bastante importante para mim, porque bate muita assim, insegurança, né, na cabeça do concurseiro. Será que eu vou passar? Quando vai ser minha prova? Então, assim, bate muita ansiedade, muita incerteza, mas eu tive muito apoio deles. Na época eu também namorava, também foi, assim, tranquilaço, porque o meu ex-namorado, ele era bastante compreensivo com isso. Na época ele até era estudante de medicina, então a gente acabava estudando meio que juntos, assim, final de semana. Só que eu sempre tirava um dia para descansar. Eu costumava tirar os domingos para descansar. Mas tive apoio de todo mundo, assim. Diria só poucos amigos, assim, que meio que se afastaram de mim quando viram que, nossa, eles chamavam para ir para um barzinho, às vezes eu falava: não, tem que estudar. Então, alguns amigos foram se afastando, mas os amigos de verdade, com certeza, continuaram. Legal. E Luísa, você falou assim que no início dos seus estudos ele não era tão sustentável, né? Você estudava muito, a quantidade era enorme, mas por não ser sustentável, a qualidade acabava que era um pouco prejudicada. O que é que você deixou de fazer que depois que você tornou esse estudo mais sustentável, seja um momento de lazer ou academia, tem gente que deixa de treinar, tem gente que deixa de dormir para estudar, e é algo que a gente sempre busca falar aqui também, né? Isso daí você não está ganhando tempo, você está perdendo religiosidade, tantas coisas, né, que a gente larga mão para estudar. O que foi que, depois que você decidiu, não, eu tenho que tornar isso sustentável, o que fez essa diferença? Você passou a voltar a fazer exercício, só para deixar mais claro para o pessoal o quão Sim, importante é. sim, claro. Lógico. Então, com certeza, exercício foi uma parte fundamental, até porque eu já falei isso lá no meu Instagram. Eu tive uma época com muita ansiedade, assim, eu já tive crise de pânico, e inclusive bem próximo da prova do MP, eu tive uma crise de pânico muito forte, mas enfim, falo um pouco disso depois. Mas então, quando eu comecei a colocar o exercício, e aí depois eu também comecei a colocar a meditação, gente, deu assim, parece que mudou da água para o vinho meus estudos. Eu conseguia render muito mais. Eu estudava menos horas, né? Mas eram horas que você via que rendia mais, você conseguia ser mais produtivo. E teve uma época que eu fiquei muito escrava das horas líquidas, né? Do cronômetro. E nossa, nessa época não rendia, assim, eu estudava para bater aquelas horas líquidas, né? Mas no final, eu chegava lá, no final das 8 horas líquidas, eu olhava e falava assim: nossa, tô fritando, e não entrava, assim, mais matéria na minha cabeça. Então, assim, É, 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 fala, desculpa. não, não, pode falar, Luiz. Finaliza, finaliza. Não, então acho que foi isso, né? Foi colocar exercício, colocar meditação. Eu diminuí um pouco minha carga horária também, porque eu tinha muito essa culpa, né? De como eu não estava trabalhando, eu sentia na obrigação de estudar ali o dia inteiro, mas a gente não percebe que às vezes isso é prejudicial, né? Então a gente não tá nem se ajudando estudando o dia inteiro. Tem que ter umas pausas. E quando eu falo pausas, não é pausar e pegar o celular e ficar lá no Instagram, porque isso não é pausa também, né? A gente não desliga, então tem que ser uma pausa, realmente pausa. Vai dar uma caminhada, vai passear com o cachorro, vai fazer alguma coisa que você goste, mas não fica ali no celular, sabe? Vai fazer outra coisa. A rede social frita ainda mais.
Com certeza. Você falou uma coisa importante, que é a questão, né, da saúde mental. Eu e o Luiz, a gente sempre bate na tecla do equilíbrio, né? Então, que nem você falou, uma jornada pode ser meia ou longa, né? Curta dificilmente vai ser. Então, é muito importante a gente estar em equilíbrio em todos os aspectos, enfim. Com relação ao estudo, a gente geralmente sugere que se estude mais de uma disciplina por um período de uma hora e meia, para você também ter essa alternância de conteúdos. Como é que você fazia? Quantas disciplinas você estudava por dia? E você fazia também essa técnica Pomodoro, de fazer meia hora, uma hora, para poder o cérebro fazer essa mudança de chave? Eu cheguei a testar a técnica do Pomodoro, até funcionou bastante, mas na maior parte dos meus estudos eu fazia sessões de entre uma hora e uma hora e meia, não passava de uma hora e meia por matéria. Daí eu me obrigava a fazer uma pausa ali de 15 minutinhos e aí voltava. E acho que no total, assim, eu fazia de 3 a 4 disciplinas por dia. E aí descansava sempre nos domingos. Eu também mantive esse ritmo, assim, mais ou menos, de 3 a 4 matérias. Eu acho que 3 a 4 é saudável. É tranquilo. Sábado e domingo você faz... Eu não entendi. Não, domingo eu tirava o dia de descanso mesmo, mas sábado não. Sábado eu estudava também. Entendi. E aí, quando você fazia esse ciclo de estudo, como é que você encaixava a questão dos exercícios, que é de fundamental importância, né? Normalmente é até um erro muito comum de quem está começando, é negligenciar isso. Falar, não, quero correr no edital, quero acabar com o edital, e acaba não fazendo exercício, chega na prova e não sabe a língua da banca, né? Como Exatamente. É que você, na sua rotina de... Esse foi até um erro que eu cometi no começo por bastante tempo, até eu entender que eu tinha que fazer muitas e muitas questões, principalmente no pós-edital, você fazer da sua banca, né, para você entender ali o estilo de cobrança, como é que cai, quais são os assuntos preferidos, quais nunca caem. Mas eu costumava fazer assim, eu tinha lá a minha sessão de estudos de constitucional. Então eu separava sempre uns 20 minutinhos finais só para questões sobre aquele assunto que eu estava vendo. Então eu fazia esses exercícios, né, como se fossem de fixação da teoria que eu estava vendo antes. Só que no final da semana eu sempre fazia uma revisão completa do que eu tinha visto durante a semana. Então eu fazia mais exercícios no final de semana também, como uma forma complementar, assim. Era mais por aí. A sua técnica de estudo era via ciclo ou via cronograma? Ciclo. No começo, cronograma. Mas aí eu comecei a perceber que se eu perdia um dia, eu ficava muito tensa. Eu ficava com a culpa, ficava ansiosa. A bola de neve, né? Virava ali. Tô impressionado. Acho que vocês se identificam. Aham. Na verdade, eu e o Luiz, a gente bateu bastante nessa tecla aí, porque é complicado mesmo. Se você não tem um psicológico muito bom e você tem um compromisso, e todo mundo tem eventualmente um compromisso, né? Você fica sempre pensando, nossa, deixei constitucional, e aquilo fica, parece que te incomodando, e você não consegue andar, ou sair e desenvolver. Fica martelando na sua cabeça a culpa, né? E aí depois, além da culpa, né? Vamos supor que você perdeu ali o dia de constitucional. Quando chega no dia seguinte, você pensa assim, será que eu estudo constitucional que eu perdi? Ou será que eu já pulo para a matéria que eu tenho que estudar hoje? Então, assim, o cronograma ele é muito engessado, sabe? Depois que eu comecei a estudar por ciclos, deu uma boa agilizada também na preparação. Isso é quase unânime, né? Ô, Luiz, a Natália Alves, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que ela se encaixa perfeitamente no momento. Como eram, então, os seus ciclos? Você falou que estudava por dia 3 a 4 matérias. Você pegava do edital, vamos supor que no edital do MP tinham 12 matérias. Você pegava ali 4 matérias e ia fazendo esse ciclo diariamente até acabar com aquelas 4 matérias? Ou então você atribuía um peso diferente e distribuía pela semana? Como é que funcionava o teu ciclo? Eu sempre fazia assim, quando eu começava a focar numa prova só, eu pegava e começava com 3 disciplinas no ciclo. Para eu ir me acostumando também com, enfim, como que eram aquelas matérias, etc. Então eu começava com 3,
Daí passava uma semana, passava duas, eu colocava mais uma, ia colocando, até eu ficar com o total de matérias no ciclo. Porque quando você já está mais avançado, você consegue rodar o ciclo mais rápido. Então, dá para colocar mais matérias, mas no começo, super recomendo que não seja com muitas matérias, porque pode ficar muito confuso. Não, e até para a pessoa pegar o ritmo, né? Se adaptar. Sim, exatamente. É mais para se acostumando mesmo aos poucos, né? Mas, Com certeza. só para complementar essa pergunta, você atribuía um peso para cada matéria ou você pegava as 12 e fazia um ciclo de 12 matérias e quando você passava uma vez por português, você ia passar uma vez por constitucional, administrativo e assim sucessivamente? Ou num ciclo você passava mais vezes por alguma determinada matéria? Então, eu não passava mais de uma vez por uma determinada matéria, mas eu atribuía pesos. Como assim? Tinha lá administrativo, constitucional, raciocínio lógico, por exemplo. Só que raciocínio lógico valia peso 2. Então, eu dobrava a carga horária de raciocínio lógico. Então, eu fazia isso. Eu não repetia as matérias no ciclo, não, mas eu aumentava a carga horária de acordo com o peso, né, que cada uma tinha no edital. Entendi. Quando a gente vai vendo, cada um vai adaptando entre ciclo e cronograma, né? Eu e o Luiz, a gente meio que viu que fazia quase igual, só que cada um de uma metodologia reversa, assim, porque eu fazia o cronograma, porque eu estabelecia os horários que eu ia estudar durante a semana, só que eu não colocava a matéria. Então eu tinha um ciclo. Para quê? Porque o problema do ciclo é também, se você não é responsável, você estuda uma matéria e você não se cobra, porque a próxima matéria, em tese, não tem um dia, um horário para você estudar. Então, eu e o Luiz, a gente começou a ver que o sistema híbrido seria quase a melhor solução, que você faz um ciclo para não ter essa questão de deixar para trás, mas você estabelece. Então, segunda-feira, do horário das 9 às 10 eu vou estudar, você só não coloca qual a matéria, porque a matéria vai com relação à ordem. A gente acaba vendo que quem vai passando acaba tendo os mesmos hábitos. Por isso que eu acho que é importante, porque hoje todo mundo tem acesso aos mesmos conteúdos. O que faz a diferença é como você absorve esse conteúdo. Então, por isso que é tão importante as pessoas entenderem que a técnica ela é importante, o planejamento é importante, a técnica é importante, a revisão é importante. Luiz, eu não sei se eu te atropelei, você ia falar alguma coisa? Não. Ah, Luiz ou Luísa? Luiz ou Luísa? Eu não posso falar Lu, que senão vocês vão ficar confusos. É chará de apelido também, provavelmente. Sim. Mas é muito bacana isso que você falou, Daniel, porque é exatamente nessa tecla que a gente tanto bate, né? E é legal a gente ter esse tipo de live aqui, entrevistando uma outra pessoa com uma outra mentalidade, porque isso traz à tona aquilo que a gente sempre fala, que não existe fórmula de estudo para aprovação. Quando você vê determinado concursado falando que estudou de tal jeito e outro fala que estudou de uma maneira totalmente diferente, os dois estão falando a verdade. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma mentalidade, uma forma de absorver as matérias. Então é importante que vocês testem e entendam o que funciona para cada um de vocês. Ô Luísa, em relação à revisão, como que era teu planejamento? Porque é um pecado muito grande também de quem está começando, não revisar, querer comer o edital inteiro, chega na prova e não lembra do que viu um mês atrás, né? Exatamente. Esse também foi um dos meus grandes erros no começo, né? Porque assim, você quer avançar no edital e o concurseiro acha que revisão é perda de tempo. Mas, gente, eu sempre bato muito na tecla que se você não revisar, aí sim você está perdendo tempo. Porque você vai chegar lá no final do edital, não vai lembrar de quase nada, você vai ter que reestudar tudo. E reestudar demora muito mais do que revisar. Então, vale muito mais a pena você revisar, perder ali uns 15 minutinhos, 20 minutinhos para fazer uma revisão direitinho do que sair atropelando tudo e chegar lá no final não lembrar de nada. Mas, enfim, eu testei muitos métodos, né? Eu bati muita cabeça, principalmente com revisão. Então, eu testei o 24/7/30, eu testei revisões blocadas, eu testei vários. Mas o que mais funcionou para mim, que é o que eu sempre falo no meu Instagram, que a revisão ela tem que ser simples. Porque quanto mais simples ela for, mais difícil vai ser de você deixar ela de lado. Então, se ela é simples, vai te facilitar a vida. Então, o que eu fazia?
eu via teoria, eu fazia, né, teoria, questões e lei seca durante a semana. Chegava no final de semana, eu fazia uma revisão do que eu tinha visto naquela semana. Aí chegava no final do mês, eu parava no final de semana e fazia a revisão do que eu via naquele mês. E eu ia fazendo dessa forma, sempre na semana e depois fechando o mês. Para mim foi o que mais funcionou, que foi eu não me perdia, sabe? Porque, por exemplo, 24, 7, 30, você tinha que ir lá marcar na sua agenda quando vai ser cada uma. Quando você via, você tinha 300 revisões para fazer, aí você desiste, você passa a não fazer nenhuma. A gente levantou esse assunto também numas lives atrás, porque o 24/7/30 é complicado porque tem matéria que tem muito conteúdo, matéria que tem menos e acaba ficando uma bagunça. Você estabelecer uma metodologia mais simples, que nem você falou, evita que você fuja da revisão. Que nem o Luiz tinha falado, eu acho que assim, independente do caminho que a pessoa adotou, todo mundo que passou, a própria Luísa falou, eu tentei o método A, o blocado, tentei o 24/7, então assim, você tem que experimentar para ver o que vai servir para você, e para isso é importante conhecer quais são as fórmulas. Você foi atrás de ver como as pessoas que tinham passado, que metodologia elas utilizaram, então você falou, testou a primeira, testou a segunda, até ver o que encaixava no seu perfil, né? E comigo aconteceu a mesma coisa, quebrei a cabeça pra caramba, procurando, cada um falava uma coisa, eu ia vendo de um, de outro e montei a minha, o Luiz seguiu o mesmo caminho. Então, acho que por isso que é importante a gente trazer à tona o que tem de disponível no mercado em termos de técnicas, né, as que mais funcionam para a pessoa testar, não tem jeito, né, não tem um caminho, a pessoa vai ter que testar, vai errar, mas perde um tempinho no começo para depois, eu acho que flui muito melhor, você otimiza o tempo no curto espaço de tempo, assim. Sim, Luiz. cada um é cada um, né? Acho que cada um vai ver qual que funciona melhor para você, mas depois que você achar um que funciona, pega esse e adota para a vida. Porque senão também Não, ficar exatamente. mudando toda hora, né? Também atrapalha. É isso Não, eu aí. concordo, exatamente. Fala, Daniel. Não, queria saber se você vai falar alguma coisa, porque daí eu queria falar também depois que a Luísa falasse um pouco do canal dela. Ah, beleza. Vamos abrir esse espaço sim. Eu só queria tirar uma última dúvida contigo, Luísa, que é Lógico. tabu no mundo dos concursos, que são os simulados. Existe muita discussão sobre a validade de você tirar ali um domingo seu, né, 5 horinhas, para simular uma prova. E aos que adotam, conheço pessoas que foram aprovadas em concursos excelentes e nunca fizeram simulado, faziam muita prova, né, mas nunca chegaram a fazer simulado em casa. Outros que adotam, eu conheço professores que dizem, não, tem que fazer simulado a cada 15 dias para você medir o seu conhecimento. Como é a tua posição em relação aos simulados? Eu nunca fiz. Nunca fiz e, enfim, não acho que para mim fazia muita diferença, porque eu fazia as questões ali direto, né? Tava todos os dias fazendo questões, e eu acho que às vezes até melhor do que fazer simulado é você perder o medo de fazer prova e fazer algumas provas, né? Como experiência mesmo, até como concurso escada. Porque eu acho que o problema maior, assim, do concurseiro é fazer a primeira prova. Depois que faz a primeira prova, dá uma relaxada, consegue fazer outras. Mas esse medo de perder a primeira prova é forte, assim. Eu vejo isso acontecendo bastante. E Eu assim, também não sou muito fã de simulado, não. também não, né? Pois Porque o simulado dá uma falsa sensação de que você vai bem, porque na verdade o simulado, se ele não é de questão inédita, são questões. Quem faz muita questão, que nem você estudava por muita questão. Eu já fiz também mais de 30 mil questões lá no TEC, no que concurso. Então o simulado, na verdade, ele repete aquelas questões. Então você provavelmente já viu. Então você vai muito bem no simulado, só que na hora da prova não necessariamente você vai tão bem, porque são questões diferentes. Então acho que o importante é fazer questão. E até que nem você falou, a pessoa chega mais segura na prova, porque vai ser mais um dia de questões, assim. Ela vai ver, ela está acostumada a fazer 300 num dia, chega lá, tem 100 questões, ela faz com tranquilidade, tem tempo para fazer uma conta, alguma coisa ou outra. Então eu também, assim, não sou contra quem faz, mas eu acho que ela dá uma falsa sensação de que você às vezes está indo bem e não necessariamente é uma verdade.
Eu concordo com a Luísa. Eu acho que a melhor forma de fazer simulado é fazendo prova, porque assim é fundamental. Se você não pode fazer prova de jeito nenhum, aí eu acho que é válido você fazer simulado, mesmo que não seja para medir o seu conhecimento, para você pegar o tempo de prova. Tempo Se é de uma prova, isso. redação, você precisa saber em que ponto da prova que você mais ou menos vai parar de fazer a prova objetiva, se for o caso, para fazer a redação. Para não perder e ver algumas, como eu vejo algumas pessoas que saem da prova com a redação feita no rascunho e sem conseguir passar limpo. Ou então saem da prova sem conseguir marcar o gabarito inteiro. E isso é uma prova que vai trazer. Então, para mim, assim, o melhor simulado que existe é fazer provas. Se não tem como fazer, passa um simuladozinho assim, de vez em quando, um perdido, assim, quando tá chegando na sua prova, você sabe que vai abrir edital, tá com rumores de que vai abrir, testa assim, pega umas 2, 3 provas anteriores daquele concurso, daquela banca, para entender como é que funciona o tempo de prova. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, esse ponto que você falou, eu acho muito importante do tempo de prova, né? Existe até umas técnicas para a hora da prova, né? Para você saber qual ordem ali você faz. Por exemplo, eu nunca começava por interpretação, porque você chega na prova, nos primeiros minutos você tá muito nervoso, você tá tenso. Até você acalmar e conseguir ter uma concentração ali, demora um pouco. Então, cara, questões de interpretação que você precisa estar ali 100% focado, eu nunca deixava para o começo. Eu já pulava, começava com as disciplinas que eu tinha menor dificuldade, né? Que para mim eram mais simples. E aí depois, sim, quando eu estava mais tranquila, mais focada, eu passava para a interpretação. Mas assim, nunca deixava também para o final, porque são questões que demoram, que nem raciocínio lógico. Não deixar para o final, porque são questões que demoram mais. Mas você vê como cada um tem uma experiência. Eu fazia justamente o contrário. Eu sempre fiz na ordem da prova e eu sempre achava que a de interpretação porque eu tenho dor de cabeça na prova. Então eu já começo a prova tomando Um remedinho. um remédio de dor de cabeça. Eu já começo, porque eu fico muito tempo naquela posição, então é batata. Então eu sei que eu tô mais tranquilo, assim, não tranquilo em termos de nervosismo, mas tô menos cansado, com mais energia no começo. Então, geralmente quando tem questões de interpretação, que são muito extensas, eu preferia fazer no começo, porque depois ficava só aquelas mais objetivas, que você tem mais tranquilidade, e daí você vai fazendo. Mas por isso que é importante você treinar, né, para fazer questões, porque você se conhece e sabe que a hora que chegar na prova, tanto que você utiliza uma metodologia diferente da minha e a gente consegue depois atingir o mesmo resultado, né? Então é legal isso, a pessoa tem que se conhecer, não tem jeito. Não adianta ela tentar copiar a Luísa, ou o Luiz, ou o Daniel, ela tem que saber o que funciona para ela. Lógico, cada um é cada um. Pois é. Não tem regra. Você vê, alguém que nunca fez uma prova fala, poxa, a Luísa faz assim, então é assim que eu vou fazer. Chega lá e não funciona tão bem quanto se fizesse como o Daniel faz. No meu caso, eu não fazia nem de um jeito nem do outro. Eu não gostava de prova na ordem. Eu gostava de fazer ela na ordem das questões que eu tinha mais domínio para as que eu tinha menos, com a exceção de português. Porque, assim, como graças a Deus, foi algo que me ajudou muito na caminhada, eu não sou de ter nervosismo. Eu não tenho muita ansiedade. No dia da prova eu acordo nervoso, mas quando eu sento ali, que vai começar, eu sempre entrava na sala com uma certa antecedência, fazia minha meditação, minha oração. Então, quando a prova começava, eu já estava tranquilo. E aí, com a cabeça, a minha mentalidade era essa, né? Com a cabeça descansada, eu preferia encarar aqueles textos enormes de português para interpretação de texto, para aproveitar a energia mental ali fresquinha, né? E aí, depois de português, eu ia para as provas na ordem do meu domínio. Então, eu fazia a parte de direito, que eu sempre gostava mais, depois administração financeira e orçamentária, e ia deixando as de exatas, que são as que eu tenho mais dificuldade, por último. Porque numa prova CESP, por exemplo, a gente não tende a gastar tanto tempo na prova como quando é uma prova ESAF ou FGV, que tem aquele mundo de alternativas em cada questão para você ler, né?
Então, normalmente, tempo não é algo tão difícil de você administrar uma prova CESP. E aí eu deixava a de exatas lá para o final, para não perder pontos das que eu sabia, resolvendo questões que eu poderia não acertar, muito provavelmente. Mas é legal, né? Ver como não existe fórmula mesmo. Não, três pessoas, três metodologias totalmente diferentes, né? Isso é legal das pessoas verem. Porque muita gente vende, e isso me incomodava um pouco, uma verdade absoluta, né? Então, a pessoa fala, não, você tem que fazer o que eu fiz que você vai passar. E às vezes a pessoa segue aquilo e perde muito tempo até se encontrar. E sempre me incomodou muito essa venda da fórmula mágica, assim. Mas eu queria que a Luísa, né, foi super gentil, queria que ela falasse um pouco do canal dela. Não sei se já pode falar das novidades que ela vai lançar, mas falar do que ela tem hoje, do canal, de tudo, enfim. Sim, eu comecei o meu Instagram, na verdade, super de forma despretensiosa, assim. Eu comecei porque eu me sentia muito sozinha, né? Como eu não tinha nenhum amigo concurseiro, eu me sentia muito sozinha. Então eu fiz esse Instagram, que na época nem tinha esse nome, era outro nome. Eu nem botava minha foto porque eu tinha vergonha. Então eu botava lá um avatarzinho, um desenhozinho, e eu postava a minha rotina. Postava lá minha rotina de estudos e tal. Conheci muita gente nesse período, que foi bastante legal, que a gente começou a trocar, né? Ideias, métodos, enfim, foi uma troca super bacana. E aí foi em janeiro desse ano, eu comecei a levar o Instagram de uma forma mais profissional. Então, eu comecei a trabalhar mesmo com o Instagram e comecei a ajudar as pessoas, né? Porque quando eu estava mostrando a minha rotina, as pessoas chegavam lá e me pediam ajuda. E eu dava ajuda para elas porque, enfim, eu me sentia bem de fazer isso. E acabou virando realmente um trabalho para mim. Hoje eu trabalho 100% com o meu Instagram. Eu dou mentoria, já dou mentorias individuais, mas eu vou lançar na primeira semana de agosto a minha mentoria em grupo, que vai vir cheia de novidades. Eu não posso dar muitos spoilers ainda, mas, gente, vai ser muito bacana. Assim, vai ser uma mentoria de 8 semanas de acompanhamento, de muita coisa. Vai ser curso com mentoria. Então, eu vou passar todo o meu conhecimento sobre concurso, né, metodologia, etc., mais um acompanhamento meu próximo ali das pessoas. Então, eu vou abrir uma turma não muito grande, acho que vai ter, assim, no máximo 15 pessoas, para eu realmente conseguir dar atenção ali, né, para cada um, para não ficar um bololô, porque é aquilo que a gente estava falando. Cada um é cada um. Então, não dá para falar de uma forma para todo mundo. Tem que ser meio individualizado. Mas é isso, na primeira semana de agosto vai rolar aí, vai ser um evento, né? Eu vou fazer uma semana de lives de vários temas, né, relacionados aos concursos de tribunais, especificamente para tribunais. E vou lançar ao final dessa semana, desse evento, que vai ser gratuito, eu vou lançar a minha mentoria em grupo. Vai vir muita novidade legal. aí. Bacana demais. Daniel, você tem mais alguma pergunta para a Luísa? Não, na verdade não. Eu conheci a Luísa tem pouco tempo, desde a da primeira vez que a gente falou, assim, eu achei que tinha tudo a ver, achei bem legal. Queria desejar sucesso enorme, assim, e falar que ela pode contar não só comigo, com o Tec Aprovação também. Eu acho que tem tudo a ver. E acho que você tem um futuro muito bom aí como mentora. Você é super dedicada, eu acho que vai dar tudo certo. Obrigada. Tô super animada, gente. Eu não consigo, eu virei meio que workaholic agora. Eu fico o dia inteiro pensando e estruturando a mentoria. Acho que vai ser bem bacana, assim, com certeza. Muito Bacana. legal. Muito sucesso, de verdade. Agradeço demais, de novo, o tempinho que você tirou aí para estar com a gente. Mesmo pré-lançamento agora de um curso seu, né? Deve estar numa correria enorme. Muita correria. Mas brigadão, de verdade. Pode contar com o Tec Aprovação, comigo, assim como com o Daniel. E para o que precisar, estamos aqui. Você quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está nessa batalha? Gente, a única mensagem que eu posso deixar é que concurso é uma fila. Por favor, não desistam. Porque, assim, quem está muito bem preparado lá na frente vai passando.
E, assim, se você não desistir, tiver uma boa metodologia de estudos e constância, você chega uma hora que você vai passar, é inevitável, assim. Então, não desistam do sonho de vocês, porque é um período chato, sim, é um período que você vai abdicar de algumas coisas, você vai ficar estressado, vai sentir muitas inseguranças, muita ansiedade, mas é algo temporário, né? Porque depois que você alcança seu cargo público, ele é para sempre. Então, você tem a sua estabilidade para sempre. Então, pensem muito nisso e não desistam. E é isso. Legal. Obrigado, Lu. Para os Imagina, dois, Luz. gente. Para os Obrigada dois. pelo convite também. Obrigadão. Boa noite, sucesso, fica com Deus. Valeu, Tchau, gente. tchau. Beijo. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a quem ficou até o final. A nossa live ela vai ficar no IGTV para você depois reassistir, mandar para o seu amigo, para o seu parente que está estudando para concurso público. Segunda-feira que vem, estamos aqui de novo na nossa live semanal, eu e o Daniel. E é isso. Sucesso e a gente se vê. Tchau, tchau. Boa noite.